Amigos, boa noite. Companheiros do Maria Piedade. Que bom poder matar a saudade, estar com vocês nessa troca de aprendizado, de experiência, fazendo uma reflexão de mudança de hábito. Eu brinquei com Norma dizendo que parece até que houve uma sincronia entre eu, Natália e um colega que fará a palestra da próxima semana, porque nós falamos das mesmas coisas como se fosse uma novela, capítulos sequenciados. Então, na verdade, nossa companheira Natália falou sobre as mudanças e que tudo que a gente quer fazer de mudança na nossa vida está dentro de nós. Nós temos a capacidade de mudar. Venho eu trazendo velhos hábitos. E como é difícil mudar velhos hábitos. Eu, estudando num livro espírita, encontrei um trecho do Evangelho que dizia o seguinte, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios, e que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes dos espíritos. Sem isso, onde estaria o mérito e a nossa responsabilidade? Então, quer dizer que todos nós temos, na nossa essência, latente, todos os vícios que nós trazemos já de outras existências, que não vem de graça. Vem aquela sementinha dentro de nós, que se a gente alimentar, ela se amplia. E se a gente sufocar, ela morre. E aí eu estou estudando outro livro, onde fala também de vícios e hábitos. Como se vício fosse uma coisa negativa e hábito fosse uma coisa positiva. E para ser fiel, eu resolvi ler exatamente como está no livro, para nossa reflexão, que diz o seguinte: você já parou para pensar se há alguma diferença entre vício e hábito? E mais do que isso, por que um vício é visto de modo negativo e o outro como hábito, como se fosse algo positivo? Se nunca refletiu sobre isso, chegou o momento de entender melhor esses conceitos que acabam regendo a nossa vida sem nos darmos conta. Os dicionários definem vício como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum tipo de prejuízo ao indivíduo viciado e que com eles convive. É uma tendência habitual para um certo mal, o oposto da virtude. Com essa definição, a palavra vício se torna pesada. E com isso, o que não se percebe, no entanto, é que o vício também é um hábito. Algo que se repete com frequência suficiente para fazer parte da rotina do ser habitual. Isso significa que todos os hábitos são vícios. Andar, pensar, reagir, comer, falar, comportar-se, tudo é vício. Resumidamente, o nosso dia a dia é constituído por vícios dos mais diversos possíveis. Então, com isso, eu trouxe uma reflexão para nós analisarmos os vícios e os hábitos. Então, nós podemos colocar uns como os ruins, outros como bons, mas a verdade é que mudar de hábito não é fácil. Exatamente por quê? Porque mudar de hábito significa quebrar esse paradigma da maneira como nós entendemos. Principalmente aqueles hábitos ou vícios que mais nos prejudicam. É uma tarefa que, na teoria, parece que é simples. A partir da manhã, eu vou entrar numa dieta. A partir de amanhã, eu vou começar a fazer atividade física. A partir da manhã, eu vou deixar de beber, vou deixar de comer chocolate. São vícios. Eu tenho o hábito de tomar o meu cafezinho. São vícios que nós fomos acumulando no decorrer da nossa existência, muitas vezes pelo hábito trazido de famílias, de convívios, mas que se tornaram vícios. E aí é uma tarefa que, na teoria, parece simples, mas que, na verdade, nós temos que nos organizarmos muito bem, fazer um bom planejamento, com um passo a passo, para que a mudança que nós queremos realizar em nossas vidas parta daí e, para começar,
eu daria a sugestão de você listar os seus hábitos, os seus vícios e fazer uma relação do que você deseja mudar. Eu, por exemplo, tentei mudar minha voz muitas vezes para falar mais baixo e não consegui. Achava minha voz agressiva, fiz curso e não consegui. Falo mais manso, hoje falo mais baixo, tento botar uma entonação diferente, mas a minha voz é uma ferramenta de trabalho. Durante muitos anos eu comandei homens, numa época que não queria ser mandado por mulheres, com refeitórios industriais, onde você tinha que carregar peso, caminhoneiros que faziam refeição, e ninguém queria receber ordem de mulher. Então, a minha voz era ali também um pouco máscula, tinha que ser mais alta. Agora eu estou ficando velha, a voz está ficando mais fraca. Eu mudei? Não. Eu me esforcei muito, mas não consegui mudar a minha voz. Eu queria falar manso, doce, ter aquela vozinha amorosa, mas não é da minha cara nessa encarnação. Eu seria hipócrita, fingida, fazendo uma coisa que eu não consigo. Vocês estão vendo como não é simples? Eu estou brincando aqui como se fosse uma peça de teatro, mas é verdade. Tem coisas que estão tão inseridas na nossa personalidade que é necessário nascer de novo para começar do zero. Porém, todos nós sabemos que na realidade e a prática, a realidade e a prática são bem diferentes, já que existem diversos fatores que surgem como obstáculos inviabilizando qualquer possibilidade nossa de mudança, a nossa missão de mudar. Eu garanto, se você se programar para a partir da manhã, começar a fazer atividade física, não vai faltar problemas para impedir. Vai chover, o carro vai quebrar, o filho vai adoecer, a empregada não virá. E passar por cima de tudo isso para dizer, a partir de hoje, eu vou mudar. Em primeiro lugar sou eu, a atividade física faz parte de uma necessidade do meu corpo, e que se dane o mundo, se não tiver comida pronta, a empregada não veio, a casa fica suja, cada um coma o que quiser, mas eu vou fazer o meu trabalho. Vou fazer a minha atividade física que eu me programei. Isso é difícil, porque você vai romper com uma série de hábitos da família, que vai dizer, ô mãe, você não fez o café hoje? Mãe, o almoço não está pronto, por quê? Minha roupa, tal. E assim vai, quer dizer, criou esse hábito da mãe acordar mais cedo, de fazer o café, em vez de cada um providenciar o seu. Eu estou falando das coisas corriqueiras, não estou nem falando das coisas mais profundas. No entanto, para que tenhamos consciência de tais dificuldades, é preciso que nós primeiro nos conscientizemos também de que mudar é necessário. Dar oportunidade para o outro crescer, dar oportunidade para o outro saber se defender sozinho, para viver sem a gente, porque um dia nós vamos morrer e cada um vai ter que continuar sobrevivendo sem a nossa interferência. Ser mãe desnecessária é a melhor coisa da vida. É a gente saber que os filhos já podem caminhar com as suas pernas e não precisa mais de nós. Então, isso é necessário. Se nós queremos crescer e evoluir, nós precisamos também pensar que temos que dar a oportunidade do outro crescer, de saber andar com as próprias pernas, porque a superproteção acaba sendo também um prejuízo para aquele que está acostumado à nossa interferência. Se você está nesse momento da sua vida, pensando no que precisa fazer para mudar esses velhos hábitos, com algumas sugestões que vão ajudar muito a mudar esses velhos hábitos. Primeiro, você faça uma lista do que você não concorda, do que você não está satisfeito, do que você gostaria de mudar. Depois você faz uma lista de um roteiro diário. Assim como você faz uma lista para ir para o supermercado, faça também uma lista das prioridades do que você tem a fazer e não queira resolver tudo num dia só, porque você já veio há tantos anos criando esses hábitos, não vai conseguir mudar em 24 horas. Então, repare que a gente faz uma lista para ir para o supermercado. O que precisa, falta isso, falta aquilo. Chega no mercado, você que não tem hábito de correr os olhos na lista, como eu, por exemplo, eu chego no mercado, ponho tudo o que eu preciso e boto no carro. Quando eu vou no caixa, eu digo, eu fiz a lista e nem olhei. Deixa eu olhar se eu fiz tudo. Quando eu olho a lista, é raro ter esquecido de uma ou duas coisas. Porque quando você faz a lista, você também já colocou para o seu cérebro a sequência das coisas.
Quando você vai viajar e você coloca o relógio para despertar às 5 da manhã, muitas vezes 10 para as 5 você já acordou, porque você já deu o comando para o seu cérebro que às 5 horas da manhã você quer estar de pé para viajar. Então, veja que você pode conquistar isso no seu dia de uma maneira simples e devagar. Se eu quero perder 10 quilos de peso, como eu estou nessa proposta, eu não vou querer perder 10 quilos de peso em uma semana, não vou conseguir, vou me frustrar. Então, eu vou traçar uma meta de perder 1 quilo por semana. E vou fazer minha dieta, vou fazer minha atividade física. No fim da semana, se eu perdi 1,5 kg, 2 quilos, eu vou comemorar, eu vou ficar feliz, eu vou me presentear, disse, Célia, você venceu, que maravilha. Eu vou dar comando para meu cérebro positivo, porque eu consegui. E se eu conseguir, a meta era 1 quilo e eu perdi 2, na semana seguinte eu posso botar a meta de 2 e conseguir 3. Tudo é possível aquele que quer. Então, dessa forma, o primeiro passo a ser dado nessa direção da mudança consiste em entender que tudo acontece devagar e que o nosso cérebro não raciocina, não pensa, não dá o comando. Quem dá o comando somos nós. Ele apenas segue o comando que eu der. Então, ele é completo, perfeito, mas ele precisa de novos comandos constantemente. E mudar os comandos que ele está habituado é muito difícil, porque ele vai conduzir você para fazer igual aquela música. Todo dia ele faz tudo sempre igual, me acorda na hora do café. Então, ele vai querer continuar do mesmo jeito. Então, romper com esse paradigma é difícil. Então, esse é um ponto que precisa ser abordado, enfatizado, perseguido, para criar novos hábitos, até você ficar viciado em acordar cedo, em nadar com a piscina mesmo gelada, em caminhar tantos quilômetros, mesmo que você esteja cansado, porque você passa a ter uma dependência daquele novo hábito. E criar dependências positivas é muito bom. Muitas vezes nós não temos paciência para aguardar os resultados. Isso nos frustra, nos deixa chateado. Poxa, eu passei de chá a semana toda, de folha, e não perdi nada. Você já está se sabotando. Você já está dizendo, não vale a pena, não continue. Para que esse sacrifício? Não vai adiantar de nada. Quando você colocar na cabeça que atividade física é remédio, que é necessário, que você tem na batata da perna o segundo coração, e movimentar as pernas, caminhando, nadando, fazendo hidroginástica, vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom para você, e com isso você vai conseguir superar os seus limites para conseguir atravessar essas dificuldades naturais, a preguiça, o sono, a água fria, tudo isso que acontece e que muitas vezes são elementos que vão nos sabotar. Tem alguns vícios e alguns hábitos que a gente não percebe, eles passam desapercebidos. Mas você precisa aproveitar esse momento de autoconhecimento e olhar. E eles são frequentes. Vício de nós acharmos sempre certos, dono da razão. É terrível. Pare, escute o outro, pense. Não queira ser o dono da razão. Vício de viver se lamentando. Quando alguém diz assim, como você vai? Ah, não estou tão bem não, hoje eu tive isso, aquilo outro, aí meu mundo caiu. É o vício da lamentação. O vício de nos acharmos que assim, de mentir para você mesmo, e assim você mente para os outros e não tomar consciência da sua realidade. Vício de criticar e julgar as pessoas. É um vício que já está tão habituado a criticar, a falar de todo mundo, que você nem percebe que você está ultrapassando os limites do amor, da caridade, da tolerância, da paciência e julgando os outros, quando você está julgando, apontando os defeitos dos outros com seu dedo sujo. Quando você aponta um para o outro, tem 3 apontando para você. Então, é preciso a gente estar atento para
esses vícios que são aparentemente imperceptíveis. Quer ver um? Vício de gastar demais, de gastar desnecessariamente, comprar coisas que não precisa, e vai comprando e vai gastando, e é desnecessário. Depois, quando você olha, está se tornando quase um acumulador, porque compra coisas que não vai precisar. Então é necessário que você faça uma observação no conjunto como um todo. Vício de trabalhar demais, descontroladamente, sem interrupção, para muitas vezes se distrair e não perceber a sua realidade ôntica. Vício de ficar ligado vendo notícias da TV que não vão lhe ajudar a construir nada, que muitas vezes vão lhe trazer mais problema, mais a mente carregada, mais medo, mais insegurança, entrar em pânico. Então, vamos trocar o vício de ver televisão excessivamente por uma música que mexe com a nossa alma, que nos leva a lembrar dos tempos, dos bons tempos, dos amores, do tempo dos bailes. É um vício. Você mal acorda, liga a televisão e dorme com a televisão ligada, interferindo no seu sono, com a zoada, com a claridade, que interfere na sua melatonina, para que você não tenha um sono tranquilo. Então é necessário que você verifique isso, para que você não esteja cobrando dos outros uma responsabilidade que é apenas sua. Acorda cansado, não dormiu bem, e você, na verdade, foi o agente de não apagar as luzes, de não apagar a televisão, dormiu na frente da televisão, porque o vício levou você, ou o vício ou o hábito, de dormir com a televisão ligada. Tem gente que eu ouço dizer que tem o vício de dormir, tem o hábito de dormir com o ventilador ligado por causa da zoadinha, seja do ventilador ou do ar-condicionado. Quer dizer, o silêncio lhe incomoda. Então, se você for para dentro da mata, a zoada do silêncio vai lhe incomodar. Se for dormir no local, longe de carros passando na rua, de silêncio de músicas do seu redor, você vai se sentir incomodada, porque o silêncio vai lhe incomodar. Então, nós temos alguns gatilhos que se chama, por exemplo, de recompensa. Toda vez que você... Repare que você tem um cachorrinho de estimação, quando você pega a corrente, ele já vem feliz da vida, porque ele sabe que ele vai passear. Se ele fez uma coisa correta e você pegou um biscoitinho, ele vem feliz da vida, porque você está agradecendo a ele ter agido de forma correta. Nosso cérebro também adora essas coisas. Quando você conseguir alcançar sua meta, fazer sua atividade física, levar um dia sem criticar ninguém, levar um dia sem falar mal da vida dos outros, levar um mês sem conseguir gastar nada de inútil que você não está precisando, se premie, se gratifique, comemore, diga que bom, passei um mês sem comprar nada, sério, você é fantástica. Olha, ou então se eu conseguir vencer as etapas da dieta, da ginástica, de outras coisas, da paciência, da tolerância, se presenteiem com ramalhete de flores. Quando você olhar para aquelas flores, vai dizer assim, eu mereço, eu me amo, eu estou vencendo a mim mesma. Então isso é uma gratificação, é uma premiação que dispensa no seu cérebro o gatilho da recompensa. E aí isso vai fortalecer mais ainda essa sua vontade de mudança. São mecanismos efetivos que operam essas mudanças no nosso cérebro. Então, são gatilhos que disparam substâncias químicas nos nossos neurônios, nos nossos hormônios, para fortalecer. Então, esses gatilhos de que eu falo, eles vão levar você a uma mudança cada vez maior. Vai tirar você daquela rotina, porque a recompensa, a gratidão por você ter conseguido superar seus limites é muito maior do que tudo aquilo que você fez de esforço. Isso é apenas um exemplo para que vocês consigam entender que esse mecanismo funciona e o nosso cérebro está sempre se renovando. Aplique que vai ser de uma grande importância você entender, porque nós somos cheios de crenças que os neurônios não se renovam, que o nosso cérebro já está habituado àquilo, que a nossa vida está habituada àquilo, que não adianta mudar. São crenças limitantes para que você não se desenvolva,
para que você não evolua. E isso vai trazer mudanças e muitos benefícios para você. Nesse sentido, é importante que você saiba identificar onde são as crenças limitantes e aonde são motivações para que você possa trabalhar, caminhar em direção aos seus objetivos extraordinários e mudar a sua vida. Aprenda a lidar com os sabotadores. Quando nós temos meta a alcançar, vão aparecer os sabotadores que vão dizer: isso não adianta, não siga por esse caminho, isso vai dar errado, que nada, você já está na idade de descansar, isso não é vida para você, fulano fez, não deu certo. São sabotadores, porque quando você diz eu quero, eu posso, eu vou, quando você quer e Deus quer com você, ninguém pode ir em contrário, senão aquela máxima de Jesus que diz: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então todos nós temos essas sementes de Deus dentro de nós, e nós somos capazes de realizar verdadeiros milagres em nossas vidas. O milagre na vida dos outros são as pessoas que servem de exemplo, de referência, que superam limites, que ultrapassam muitas vezes essa mediocridade e não estão nem aí para o que os outros pensam e seguem adiante sem dar atenção, seguindo seus objetivos e suas metas. Diante de tudo isso, a dica que eu tenho é que você se mantenha firme e tranquilo, para que você consiga atingir suas metas e seus objetivos. Escolha hábitos saudáveis. Nada melhor do que começar uma dica essencial. Acorde o dia agradecendo a vida, agradecendo a luz do sol, o oxigênio, as coisas simples, mas que são tão importantes que o dinheiro não compra. Agradeça, e assim você vai oferir desses benefícios que a natureza lhe oferece, de tal maneira que é sabido que, em geral, essas coisas fazem parte de 40% do bem-estar de nosso dia. É isso mesmo, nós passamos a maior parte do tempo fazendo obrigações diárias, sem perceber que estamos ligados no piloto automático. E o que nós precisamos é sentir prazer nessas coisas simples. Quando eu saio da piscina, quando eu vou para a piscina gelada, me falta coragem, não nego a vocês não. Eu olho assim, será que eu tenho que ir mesmo? Mas eu vou pela necessidade. E na hora que eu lá estou, eu me esqueço. Me esqueço do mundo, me esqueço das coisas. E diante da lua ou diante do sol, dependendo do horário que eu vou, eu olho para o céu e agradeço. Que bom poder, como eu estar na idade que estou, e poder caminhar com minhas pernas, ser independente, olhar para o céu, enxergar, ver, ouvir. E aí eu vou fazendo aquela louvação mental. E quando termina, acabou o horário, eu levo 15, 20 minutos nadando, relaxando, agradecendo de estar naquela água, de poder ter essa liberdade de ser, de agir, de pensar. E com isso eu venho renovada e feliz, e nem parece que foi aquele sacrifício. Eu estou gerando novos hábitos. Então, essas ideias, quando eu passo a vocês, são coisas que eu faço na experiência. E vivencio de tal maneira para que eu possa dizer para vocês como é a dificuldade e como é o acerto. Aristóteles dizia na sua fala que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, fazer qualquer mudança de hábito repetida, seja mudar o caminho que você vai sempre, seja falar menos da vida dos outros, fazer atividade física, fazer dieta, deixar de beber, deixar de comer chocolate, tudo isso são mudanças de hábitos, alguns já se tornaram vícios, outros são hábitos saudáveis, mas que a gente precisa estar atento para gerar novos hábitos saudáveis, porque a atividade física é remédio, eu vejo assim, é o remédio que eu tenho que tomar todos os dias. Então, faça essa lista de atividades, antes de tudo, e aí pratique diariamente aquilo que você se propôs. Não tente mudar tudo de uma vez, que você não vai conseguir. O boi se come aos bifes, e como eu digo sempre, mudanças podem ser difíceis, mas se você todo dia operar uma, você vai chegar nos novos hábitos. Então, mudar, Jesus já falava, mudar
Morreu o homem velho e surgiu o homem novo. Então, a fala de Jesus de mais de 2000 anos. Morreu o homem velho é exatamente deixar para trás aquilo que não lhe serve mais e partir para novos rumos. Então, gatilho, rotina e recompensa é um mecanismo muito importante e eficaz para as nossas vidas. Então, isso a gente tem que fazer sempre, como se fosse para continuar estimulando. Aí está o Evangelho que diz: se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Aí está a mudança lenta e gradual. No dia que eu conseguir nadar 1 hora, eu vou tentar nadar 1 hora e meia, depois 2 horas. No dia que eu conseguir caminhar 100 metros, eu vou conseguir caminhar depois 200, 500, 1000, fazer a maratona, quem sabe. Minha filha faz de farol a farol. Nunca pensei que ela conseguisse fazer isso. É do farol da Barra ao farol de Itapuã. E ela venceu seus limites e fez. Então, talvez eu não consiga fazer de farol a farol. Mas talvez hoje, depois de uma cirurgia de joelho, eu consiga voltar do farol à ponte do Rio Jaguaripe, como eu caminhava antes. Então, cada um vai construindo seus sonhos e suas metas de acordo com as suas possibilidades. Portanto, quem você deseja ser está em suas mãos. Como disse minha amiga Natália, a mudança está dentro de nós. Mudar esses hábitos depende de nós. Se está pronto para a mudança, existem pessoas que desejam mudar, mas colocam essas práticas, essas metas, eu dependendo dos outros. Eu não vou porque minha mãe não vai, porque meu pai não permite, porque meu tempo não dá, porque... Não, isso tudo é desculpa. Então, existem 2 tipos de pessoas. As que desejam mudar, mas só reclamam e colocam a culpa nos outros. E as que querem mudar realmente, não vão se queixar, nem da crise, nem do governo, nem da mãe, nem do trabalho. Elas colocam em prática suas metas, mete o pé na charrua e segue. Então, a gente tem que ser nas mudanças. Volto eu com o Evangelho, quando Jesus dizia: larga tudo e segue-me. Larga os velhos hábitos e segue para uma vida nova, se você quer ser feliz. Então, quem quer ser feliz é seguir Jesus ou atormentar-se, é ser flexível, é estar aberto a mudanças, é operar transformações em seu cérebro, para que consiga sempre, mandando novas informações, criando novos hábitos, ter um cérebro jovem, ainda que a carteira de identidade mostre uma idade maior. Que Jesus nos abençoe, que possamos fazer uma reflexão profunda, com novos hábitos, com novas mudanças, para sermos sempre, diante do mundo, o sal da terra, o sal que dá sabor em tudo, o sal que não se deixa contaminar pelos achaques, pelas falações, pelas interferências. Sigamos adiante e seremos vitoriosos na nossa caminhada. Muita paz a todos.